Aqui para live com o meu grande amigo Aelso Carvalho aí. Já sabe o esquema, todo mundo. Vamos tentar aí fazer a conexão aí com ele aí, entendeu? Ver se ele realmente chega aí. E é isso, beleza, família? Tamo junto. Vou tentar convidá-lo por esse que eu realmente fiz aí. E vou tentar convidá-lo aí para ele estar vindo aqui, beleza, família? Tamo junto, é nóis. Vamos aí tentar aí chamá-lo aí. Satisfação para cada um que tá entrando aí na live, família. Vai começar aqui com o Manuel, isso aqui. Primeiramente, queria dar um ótimo dia a todos, entendeu? É uma satisfação, primeiramente, estar aqui com todos vocês aí. E é isso. Aí, Aelson, tudo na tranquilidade, meu amigo? Eu já, eu já fiz o convite, cara. É só entrar, beleza, irmão? Entra aí na live aí. Tem algum um botão aí de entrar aí? O lugar aí é só você pegar e se conectar aí, beleza, irmão? Aí, prontinho. Aí, o convite já tá feito aí. Pelo visto deu alguma coisa aí, Ael? Deu alguma coisa aí, eu vou tentar fazer o convite de novo, porque eu acho que você não tinha chegado. Por isso que eu acho que o convite não deu certo. E hoje o papo será com o Elson Carvalho. Eu convido várias pessoas diferentes. E hoje é um amigo que eu tenho aqui onde eu moro. E realmente, papo sobre a Bíblia, sobre a fé e todo esse assunto, entendeu? Meu grande amigo Elson da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aí, está vindo, graças a Deus, estamos conectando aí. E vamos esperar aí que faça uma boa conexão. Beleza? E aí, Elton? E E aí, aí, mano? Vivi? Tranquilo? Tranquilo? Opa, estamos aqui, pessoal, num sábado, para a gente falar sobre a fé, sobre a Bíblia. Elson, você é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, certo? Explica aí pro pessoal as doutrinas que segue a Igreja Adventista. Como é que são as doutrinas da igreja que você segue, irmão? Tem como falar um pouquinho para a gente? Bem, são 28 doutrinas que nós temos, né? E que nós seguimos, né? Fala, é, que fala a respeito do sábado, Aham, do Espírito Santo, Deus, Jesus, né? Santuário uhum, celestial e outros tantos. aham. E essas doutrinas, elas vieram também do Tiago White, da Ellen White, né? E que nós seguimos. Mas a Bíblia, ela está com todo esse conteúdo escrito. Então, Então é isso. Uma das doutrinas que eu quero falar é o sábado. A Igreja Adventista do Sétimo Dia guarda o sábado. Tem muita religião que não guarda e fala que o sábado está abolido. Aonde na Bíblia conseguimos afirmar que o sábado é para guardar até hoje, que o sábado ele não está abolido, cara? Aonde que você consegue explicar para a gente aí? Bem, em Gênesis 2, Aham, foi aonde Deus, é onde a Bíblia fala, né? uhum, Que quando Deus acabou de formar o mundo, uhum, né? Então, ele descansou neste dia uhum. e santificou e abençoou este dia. O dia que é o dia sétimo, Certo. né? Mas o dia sétimo é o sábado do Senhor teu Deus, conforme Gênesis, conforme Êxodo 28, 11, 8 a 11 fala.
Ah, tá. Beleza aí, pessoal. É para vocês entenderem sobre um pouquinho do sábado. E aí, o que é o sábado? Tem muita gente que pensa que o sábado, às vezes, é apenas para quem está descansando. E não é, cara. Explica qual o significado do sábado, cara. Para quem é da igreja. O que se deve fazer no sábado? O sábado, o sábado, como eu sei, ele vem do hebraico Uhum, sabat, que significa descanso. uhum. E temos aí, como já falei até com a minha mãe, expliquei para ela, que temos aí 7 dias da semana. O primeiro dia da semana, o segundo dia da semana, o terceiro dia da semana, o quarto dia da semana, o quinto dia da semana, o sexto dia da semana e o sétimo. O sétimo é o sábado. Que desde o, que desde dos antigos lá, na Bíblia, o pessoal, o povo de Deus, sempre guardaram o sábado. E não existe o outro dia a ser guardado. Tá. Aí, pessoal, é importante ouvir isso da doutrina do sábado, que o sábado é para guardar até hoje. Elcio, no, no quesito comida, cara, por que os adventistas do sétimo dia, eles não comem a carne de porco, cara? Igual as outras religiões. É, bem, em Levítico 11 fala fala ali Uhum. da lista de alimentos que se deve comer e que não se deve comer. E uma delas é a de porco que não se deve comer, Uhum. né? Está registrada ali em Levítico 11, 7. E, e, e vou explicar mais sobre isso, Aham. porque é muito importante todos Aham. saberem, né, a respeito dos alimentos impuros, Aham. né? Muitos falam que Deus purificou de toda a carne depois da morte de Jesus, que Jesus purificou de toda a carne. Quando a palavra diz lá, quando Jesus fala assim que Deus, que, que o que entra no homem, Aham. que entra no, o que entra Uhum. não faz mal à saúde, né? Mas o que sai é o que faz o mal. Quando Jesus fala isso, eu costumo dizer que o apóstolo Pedro estava junto ali, porque pessoas falam que Deus purificou de toda a carne, que podemos comer de toda a carne. Quando e isso está relacionado ali em Atos 10, quando Deus pediu para que o anjo falasse com os dois mensageiros para ir até o Pedro. Então, enquanto isso, Pedro estava orando no terraço e veio o sentido de dia, teve uma visão de sentidos. E isso não foi real. Isso foi só uma visão e não foi real. E isso aconteceu por 3 vezes, quando o lençol, quando veio do alto até o Pedro, é, um lençol com vários tipos de animais Uhum. impuros. Então, uma voz falou para Pedro: mata e come, Pedro. Pedro disse: não, não vou matar, não vou comer, porque nunca comi nada comum e imundo. Então, isso aconteceu por 3 vezes e a voz dizia: Pedro, mata e come. Pedro dizia: não, não vou comer Aham. coisas, o que Deus chama de comum e imundo. Mas isso, o que quer nos ensinar isso? Vamos supor que Pedro falou isso. Pedro nunca comeu nada comum e imundo, mesmo depois que Jesus falou assim, que o que entra na boca é que faz o mal ao homem, e não o que sai. Aí então, Pedro estava ali junto, e depois da morte de Cristo, aconteceu isso aí, que Pedro foi ao terraço orar e aconteceu essas coisas aí. Então, é, vamos colocar o seguinte, que tudo que é impuro, tudo que é imundo, não devemos comer.
Se Pedro não comeu, se Jesus não comeu, por que eu tenho que comer? Tudo que é impuro, tudo que é imundo. Aham. Ô, Aelson. E daí, Ô, Aelson, realmente, cara, isso é muito, cara, que a gente vê que realmente, mano, você tem, cara, esse conhecimento. E nessa live, esse horário, nesse sábado à tarde, que é o sábado, cara, agradeço por você realmente estar tirando um tempo, Aelson, para realmente estar aqui falando com a gente, Aelson. Tipo, cara, eu queria te falar uma coisa. Muitos falam que Jesus realmente aboliu a lei. É tipo, cara, exemplo, tem lá os 10 mandamentos. E tem esse aqui. É como ame a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Muitos falam que os 10 mandamentos foi abolido e é só o Novo Testamento, cara. O que você tem para falar? Ele foi ou não foi abolido, cara? a verdade é que a lei não foi abolida. Existiu a lei da alimentação, a lei de saúde, a lei moral e a lei cerimonial. E a qual delas foi abolida? Foi a lei Aham. cerimonial. A lei cerimonial estava designado a morte de animais. Os animais eram mortos, sacrificados, e o sangue deles era derramado para que o povo fosse ali purificado dos seus pecados. Mas ali era um Aham. símbolo, entendeu? Era um símbolo. E depois que Jesus veio, ele morreu em nosso lugar, derramou o sangue dele, se sacrificou por cada um de nós. Então foi ali foi abolido a lei cerimonial. É tanto que o véu do templo, quando Jesus disse assim, está tudo consumado, foi aonde estremeceu a terra e Uhum. o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E ali dentro do templo estava um sacerdote segurando o Aham. cordeirinho. E nesta hora, o punhal que estava na mão do cutelo, Uhum. que naquela época era chamado cutelo, eles sacrificavam animais com cutelo. Então, o cutelo escapuliu da mão dele, caiu da mão deles e o cordeirinho escapuliu do braço deles. Então, foi aí que foi da partir daí que foi abolido a lei Aham. cerimonial. Caramba, cara. E o que falam que. Exemplo, vou te dar um exemplo. No Antigo Testamento teve aquele negócio de você pegar exemplo, olho por olho, dente por dente. Se o cara veio ali e te roubou uma coisa, ele, exemplo, se o cara veio que te arrancou um olho, você vai lá e vai lá, arranca o olho dele. E exemplo, Jesus Cristo veio com um discurso tipo, você deve perdoar 70 vezes 7, e a história de apedrejar a prostituta, que era uma lei daquela época, Jesus falou, quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Como é que você explica essas duas fases? Apedrejar a prostituta, olho por olho, dente por dente, mas Jesus, ele perdoou e falou de me perdoar 70 vezes 7. Como é que você faz uma linha entre dois pensamentos? Porque parece que aí Deus e Jesus parece que foi coisa diferente ou não foi bem isso, Ailson? Bem, Jesus também ensinou o seguinte, que quando alguém lhe der um tapa na cara, Aham, ofereça outra. aham, Isso é muito importante a gente saber, mas ninguém vai chegar assim, dar um tapa na minha cara, alguém não vai chegar assim, dar um tapa na minha cara e eu oferecer isso, outra, entendeu? Mas existe, mas existe o aham, perdão, entendeu? Porque esse negócio de dar o tapa na cara e depois da outra, esse negócio aí é uma coisa que nós devemos entender o seguinte: tudo vem além da imaginação nossa quando aham, uma pessoa vai atacar a outra aham, e a pessoa não reagir. aham, A gente tem que reagir, mas, mas a gente não tem que reagir. Apenas reagir para segurar, para não ser atacado de novo. aham, Aí o que nós fazemos? Nós devemos
chegar e falar para ele: eu não quero fazer nada com você, apenas quero ser seu amigo e se assim você quiser. Eu entendo assim. Olho por olho, dente por dente. Como Jesus disse assim também, que se com Aham. ferro fere, com ferro será ferido. Se você foi roubado hoje por alguém, Uhum. lá na frente esse alguém vai ser roubado. Aham. Se um fulano matou ciclano, lá na frente ele vai ser morto. Mas não porque Deus quer isso, porque Deus está sempre orientando a pessoa, Deus está sempre ajudando a pessoa a, a tentar sair do caminho errado. Ele está sempre, o Espírito Santo ele está em nosso meio tentando convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas a pessoa mesmo é que procura isso. A pessoa procura andar por lado Ah, errado, tá. ao invés de andar por lado certo. Caramba, cara. Então, Aelson, é muito interessante a gente falar isso contigo, porque, cara, é o seguinte, tem muita gente que tem, tipo, a dúvida, cara, e não consegue, e realmente hoje você está esclarecendo essas dúvidas tudo, Aelson. Tipo, cara, temos hoje um discurso muito complicado, tipo, cara, você vê hoje, exemplo, muitos pastores roubando, muitos pastores fazendo qualquer coisa errada que talvez alguém no mundo nem fazeria. E aí, às vezes, cara, a gente, as pessoas que vê de fora, vem e acha assim, que todo pastor é errado. Não, que toda pessoa da igreja é errada. Cara, como é que você vê isso, cara? Como diz, esses caras que você fala, o lobo império de cordeiro. Esses caras aí deturpando a palavra de Deus, pregando apenas o dinheiro e às vezes, mano, vocês que pregam a palavra de Deus, às vezes são confundidos de uma coisa que vocês nem fez por causa deles, cara. Como é que você enxerga esses caras usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro e enriquecer, cara? Como é que você vê isso? É uma escolha que a pessoa faz, como eu já disse, né, Uhum. para andar num caminho errado. Porque a Bíblia não orienta pessoas a enganar outras. Sim. Porque o engano vem de Satanás. O engano vem do diabo. Assim como ele enganou a Eva, ele engana a todos. Aham. Até mesmo usando a palavra de Deus. Entendeu? Porque o diabo no deserto tentou Jesus. E tentou Jesus usando a palavra de Deus. E o diabo, ele conhece a Bíblia melhor que qualquer um de nós, melhor que qualquer um dos pastores, bispos. Conhece, porque ele foi criado por Deus Uhum. e ele foi expulso do céu porque ele queria ser mais que Deus. Então, ele foi para o Éden. No Éden, o homem foi criado, a mulher foi criada. Mas depois que aconteceu, ele enganou o homem, enganou a Eva, porque não teve mais jeito dele se retornar para o céu. Então ele hoje é o príncipe desta terra e ele está enganando a todo mundo. E é importante, essa pergunta aí é muito delicado também e é muito importante. A gente precisa entender uma coisa, que essa questão de pastores falsos, esta questão de Aham. profetas falsos, isso está registrado na Bíblia também. E Jesus falou que os falsos profetas, os falsos cristos e os falsos pastores surgiriam no final dos tempos. Tem muitas pessoas que estão sendo enganadas por tais Uhum. pastores. E, e teve uma pessoa aqui que chegou e Uhum. falou, aqui no pequeno grupo de casa, uma pessoa falou assim, que o pastor ligava para ele e falava assim: você manda o dinheiro e eu vou transferir esse dinheiro para ajudar a pessoa em tal lugar assim. E toda vez ele recebia essa ligação e ele mandava dinheiro. Mandava dinheiro. Por fim, ele soube que o dinheiro estava sendo desviado, o dinheiro não estava sendo
para ajudar as pessoas. Estava sendo desviado, estava indo para o bolso do Caramba. pastor, do bispo, de uma santa igreja. Então, devemos ter cuidado com isso. Tem muitos pastores aí, através de televisão, pedindo para depositar dinheiro na conta dele. E isso é muito enganosa. Devemos tomar muito cuidado com isso. É isso aí, pessoal. O Elcio falou uma coisa que é verdade. Esses lobos em pele de cordeiro não reflete os que têm as pessoas verdadeiras, os que fazem, entendeu? Realmente a verdadeira doutrina. Elcio, nisso tudo, cara, eu vou te perguntar sobre o dízimo. Muitos não pagam dízimo ou com medo dos pastores roubar, ou meio que, tipo, falam que não tem que pagar o dízimo. Como é que você enxerga o dízimo como é que é o dízimo e oferta na sua igreja, na igreja adventista do sétimo dia? Esse dinheiro acaba indo para onde, cara? Você pode me falar como é que é a questão do dízimo na igreja adventista? Nós temos a confiabilidade de devolver os dízimos e as ofertas. E a profetisa Ellen White, ela, em um dos seus escritos, ela diz assim, que não devemos ter medo de devolver os dízimos e as Aham. ofertas. Devemos continuar devolvendo os dízimos e as ofertas. Mesmo que tenha pastores lá na associação passando a mão no dinheiro ou desviando, nós ainda devemos e temos a obrigação de devolver os dízimos e ofertas. Mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que os pastores estão passando a mão no dinheiro, nós devemos devolver os dízimos e as ofertas, porque cada um vai dar conta de si mesmo. Eu não vou deixar de devolver o dízimo porque tem um ladrão lá, roubando, passando a mão no dinheiro. Um pastor, um bispo, pode ser quem seja. Porque o dízimo é próprio para a pregação do evangelho. Nós fazemos isso por amor a Deus. E sabendo que Deus já tem nos abençoado. E por isso nós devolvemos o dízimo. E outra, nessa questão aí que você falou, né, para onde vai os dízimos e as ofertas? É como já disse, os dízimos é para a pregação do evangelho. Agora as ofertas é para outros fundos, para a construção de igreja, e é tipo assim, a, as ofertas que nós damos, que nós devolvemos, ela é dividida em partes. E não só aqui da igreja adventista de Alto Capim, mas em todas as igrejas tem pessoas dizimistas que devolvem seus dízimos. E esse dízimo vai para um lugar e de lá é dividido em porcentagem. Para cada lugar vai a porcentagem desses dízimos ou das ofertas. As ofertas, como eu já disse, é para o fundo. O dízimo é para a pregação. O dízimo, uma parte vai para Novo Tempo, para a área de comunicação, para outras áreas, para a pregação do Evangelho, para manter os pastores ligados ao evangelismo. E as ofertas vai para a ADRA, vai para outros meios para ajudar as pessoas carentes. Nós temos a igreja adventista, é uma igreja adventista multinacional, como todos já sabem. É multinacional e ela está em todos os países, tanto aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos, na China, no Japão, em toda a área desse Brasil e do mundo afora, pessoas devolvem seu dízimo para a pregação do Evangelho e também da oferta para ajudar pessoas carentes de mais longe possível. Caramba, é para você ver que o importante, Elcio, de falar aqui é para vocês que quer, tipo, paga o dízimo. Primeiramente, né, Elcio, procura uma igreja sede, igual a igreja de sétimo dia, quando você vê
Tipo assim, lá você consegue ver para onde seu dízimo, sua oferta está indo. É só você ver esses cursos que eles mandam. Às vezes é um curso de graça. E esse livro que você pega, né? É sempre a Igreja Adventista do Sétimo Dia que está dando aquele estudo bíblico. Ou realmente, Aelson, realmente você vê para onde o dinheiro vai. E se você quiser pesquisar, você tem prova que o dinheiro está indo para esse lugar e está abençoando, cara, muito mais gente, entendeu? Isso é importante a gente frisar, que é importante a gente falar. O Aelso, já que temos algumas dúvidas, cara, muita gente tem sobre o fim do mundo, cara. A grande tribulação, como é que vai ser o arrebatamento, cara? Muitos falam que o arrebatamento vai ser secreto. Jesus vai vir arrebatar a igreja e os outros vão ficar aqui um período, cara, sofrendo. E outros falam, não, não vai ser secreto. Todo ano o olho verá e Jesus vai vir para todos de uma vez. Como é que a igreja adventista, cara, vê o arrebatamento, cara? Vai ser secreto ou não vai ser? Não vai ser secreto. Não vai haver arrebatamento secreto. Por exemplo, Jesus, ele vai voltar nas nuvens do céu. Ele vai voltar nas nuvens do céu. E ele voltando nas nuvens do céu, ele vai vir com poder e grande glória. Ele vai vir com poder e grande glória. E o rosto dele vai estar tão iluminado como o sol de meio-dia. E muitos não vão suportar o resplendor de Cristo e vão morrer. Já os que são fiéis não vão morrer, vão estar vivos e vão suportar a glória de Cristo, porque os que são fiéis são puros de coração, mas os que não são fiéis está totalmente ligado ao pecado. Então, quando Jesus voltar das nuvens do céu, com poder e grande glória, os ímpios vão cair mortos e os justos não. Os justos depois vão subir a encontrar com Jesus nos ares. E eu quero frisar uma coisa aqui, muito importante. Não vai haver arrebatamento secreto, tá? Muitos vão passar por tribulações. Eu já ouvi dizer muita gente falando que antes da tribulação, da grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada. Não vai existir isso. Não vai. Porque Deus está nos provando com as provações pequenas agora. E vai chegar o tempo em que o povo de Deus vai sofrer grandes tribulações. E aí que Deus vai ver quem é fiel e quem não é. Caramba, cara, isso aí realmente é algo que ficou muito bem explicativo, o pessoal conseguiu entender. Elson, vemos hoje até mesmo os ateus que não acreditam em Deus, o que debocha. Você, Elson Carvalho, como que você faria para nós aqui Deus? Como é que você consegue sentir a presença de um Deus vivo aqui, cara? E pode falar assim, não, Deus existe e Ele está cuidando de nós, cara. Como é que você consegue descrever Ele? Pode falar de novo que ficou ruim aqui? Não, é porque pergunta de novo aí. Muitos ateus que não acreditam em Deus falam que Ele não existe. Agora eu quero saber dentro de você, como é que você sabe que existe um Deus e como é que você descreveria esse Deus que você sabe que existe e cuida de nós? Bem, eu fiz uma pergunta a uma pessoa, ateu. Ele fala assim que não acredita em Deus porque Deus não existe. Pessoas imaginam Deus, mas Deus não existe. Aí eu fiz uma pergunta assim, se Deus não existe, de onde você veio? Quem foi que te criou? Então, essa pergunta aí calou a boca dele. Mas aí eu vejo Deus em cada detalhe da flor, a Bíblia mesmo fala que Deus criou os céus, a terra, o mar. Você vê as estrelas, fica ali no céu paradinha. As estrelas. Esse é o mistério de Deus.
as estrelas ficam no céu ali paradinha. Nós vemos miudinha, mas se ele cair, fica do tamanho do mundo. Se ele cair, parece que vai acabar com o mundo, porque uma estrela é bem gigantesca. E nós podemos ter certeza de que Deus existe, porque nós fomos criados por Ele. E a Bíblia mesmo diz que nós somos criados por Ele. Ali em Gênesis 2:7 fala, e Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida. Então, se disserem que o veio do macaco, essas pessoas estão sendo enganadas, artista chamado Darwin. Talvez nem cientista não é, né? Ele é um tipo, sei lá. Ah, tá. Pô, realmente, cara, muito bem, a gente consegue ver verdade e seriedade no que você tá vendo. Eu sei que muitos não sabem, não sei se você vai querer falar, mas há poucos dias você levou uma picada de uma cobra venenosa e hoje está aí conversando comigo. Você considera que isso foi um livramento de Deus, cara? A cobra venenosa te mordeu, você foi para o hospital e hoje você está aqui conversando comigo? Isso é um livramento de Deus, você acha? Olha, eu realmente digo o seguinte: Deus livra a gente de todas as coisas, mas também permite coisas acontecerem com a gente, para que Ele depois venha a salvar. Mas isso também é para acordar a pessoa, Eu, na verdade, levei mordida de cobra, picada de cobra no dedo anular direito aqui, né? E graças a Deus, vou te falar uma coisa. Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós. E quando Ele tem um propósito para cada um de nós, Ele nos livra de tudo quanto é mal. Entendeu? E Ele também coloca providência para que tudo seja resolvido da maneira que Ele sabe como é. Porque nós, seres humanos, não sabemos como resolver, mas Deus sabe como resolver. Primeiro aconteceu que tem um rapaz que trabalha com nós lá, já ele achou a cobra na segunda-feira, mordeu ele. Na quarta-feira ele achou outra. E o maribundo ainda mordeu ele. O olho dele ficou um pouco inchado. A Lourdes, minha esposa, o maribundo mordeu ela na quarta-feira. E o rosto dela inchou tanto porque ela é alérgica. E na quinta-feira, ela estava num pé de café, brotando. Quando ela foi chegando embaixo, falei para ela, Lourdes, passa para outro pé. Passa para outro pé e deixa sair comigo, bota embaixo. E na hora que eu fui levar a mão, levei picada de cobra. E na hora que eu gritei, assim, na hora que eu vi que era cobra, a cobra estava até se espichando, com a boca aberta ainda. Aí eu vi que era cobra, a jararaca. Aí eu gritei o menino. Eu gritei. A cobra me mordeu. Aí o menino veio de lá para cá, o Josué. E olha só como é Deus. Josué, ele só vai trabalhar. O Josué, ele vai trabalhar quando a avó dele vai, porque quando a avó dele vai, ele leva ela. Aí, por amizade que ele tem ao Japa, ele foi trabalhar na quinta-feira. A avó dele não foi. Ele foi trabalhar na quinta-feira. E eu e minha esposa fomos. Chegamos lá e ia acontecer isso aí. Aí eu gritei. A cobra me mordeu e ele veio logo. E logo fui socorrido por ele. Ele me trouxe cá no posto de saúde. E daqui fui levado lá para o hospital. E Deus cuidou de mim. Eu sei que foi Deus que cuidou de mim. E eu creio nisso, que foi Deus que cuidou de mim. Porque se não fosse Ele, eu estaria morto. Isso é muito importante, cara. Sobre cuidar de Deus. Não apenas agora na cobra. São tantas coisas que você passou. Algum tempo atrás você foi no hospital. Eu fui te visitar, obviamente, que eu vi, cara. Realmente são muitas coisas. Sei que Deus cuidou de você. Agora uma pergunta meio complicada. Vemos no último dia
não na igreja adventista, tipo assim, eu enxergando, mas enxerguei em muitas outras igrejas. Há alguns meses atrás tivemos a eleição política e muitas igrejas substituíram Deus por certo candidato político. Como é que você vê pessoas, pastores dentro de muita igreja pedindo voto para candidato político, falando, já ouvi pastor falando que, que quem não votasse nesse candidato político ia ficar em disciplina e realmente eles realmente excluiriam algumas igrejas, né? Não todas essas pessoas. Então realmente tivemos muito, muitos pedidos de voto para certo candidato e a igreja realmente apoiando, e realmente eu vi que nesse tempo eu vi cristão, cara, que eu admirava muitos, né, pegando ódio, muitos indo contra o outro, como se o cara, Elson, que votasse pro outro candidato fosse inimigo, cara. Como é que você viu isso, Elson? Esse ódio que foi pregado e muitas vezes o púlpito de Deus sendo substituído por político. Você acha, cara, que, exemplo, Deus apoia isso, Elson? Como é que você viu, cara? Se você pode estar falando para nós. Olha, em relação à política e pastores e membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós compreendemos o que a Bíblia diz também. A Bíblia diz assim que nós devemos obedecer às leis humanas. E se é obrigado a votar, temos que votar. Se for lei humana, temos que votar. Nós estamos fazendo a nossa parte. Deus colocou presidentes, né, governadores, são reis, são reis, são reis. É como os reis da Bíblia. Tinha reis corrupto e tinha reis que não era corrupto. Hoje em dia está assim também. Tem presidentes corruptos e tem presidentes não corruptos, entre aspas, né? Mas pode haver algum governador que faz o melhor e faz bem mais melhor que qualquer presidente. E os pastores votam, o povo da igreja vota porque é obrigado. E isso não é condenado pela Bíblia. Ah, tá, cara. Então realmente é isso, Elson. Eu vi que você, cara, além de cara que fala muito bem sobre a Bíblia, você é um cara que compõe hinos e canta hino, cara. Como é que é isso? Como é que você faz para você sentar, ter uma ideia e escrever um hino tão lindo que eu já vi você cantando escrever, compor e cantar, cara? Como é que funciona a sua mente para isso? Bem, vem assim de uma hora para outra, assim. Aí eu começo a cantar, e começo a pensar na letra. Aí eu penso assim, é assim, eu vou escrever assim. É uma coisa que parece que vem da inspiração. Não sei se é do céu, mas eu acho que vem, porque eu também já é desde criança, né? Desde meus 9 anos, 8 anos, que eu nem sabia, eu era muito inocente, eu nem sabia o que era composição, não sabia o que era criar música. E comecei a cantar assim quando era criança, eu até nem lembro mais, né? E depois que eu entendi o que é a composição, criar música, eu comecei a escrever a música, as músicas. Eu tinha para mais de 45 músicas copiadas, minhas, né? De minhas composições. E eu lembro de algumas delas. E até eu cantei na igreja um hino que eu fiz, né? Um louvor, né? Que eu cantei com Pedrão, e mas daí a pouco o Pedro começou a cantar com o Ebinho, eles queriam que eu fizesse louvor, eu criasse uma música, um louvor para eles estar cantando, e inclusive eles cantaram até algumas músicas minhas, né? Nas igrejas.
E é muito bom, rapaz, que ter esse dom é um dom que Deus me deu, mas eu parei já tem tempo, né? Talvez eu falo que foi um dom que Deus me deu, mas talvez esse dom não é esse dom Uhum. que eu tenho que ter, né? Mas talvez eu tenho que estar desperto para me saber qual o dom eu tenho, para me ter certeza para que eu possa viver isso não só aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, para que eu possa é, triunfar diante de Deus. Elcio, realmente eu creio que você é um cara que realmente conhece muito sobre a vida e já viu bastante coisa, já fez bastante coisa. Eu creio que você já teve dos dois lados, cara. Então, cara, pra você, cara, que hoje é um cara que é batizado na Igreja Adventista do sétimo dia, cara, que realmente é um cara do bem, que segue a doutrina, que realmente topou desse live na hora. Um grande amigo que eu tenho, cara, realmente vale a pena você estar aí onde você está caminhando do lado de Deus. Qual é a diferença? Antes, quando você não caminhava ao lado de Deus, claro, se teve algum momento, e agora, cara? Qual a diferença desses dois? Eu, a diferença é que quando a gente está no mundo, a gente está nas trevas. E quando a gente se volta para Jesus, aí as trevas se faz luz. Uhum, É como chegar na casa bem escura e não ter lâmpada nenhuma, aí compra a lâmpada e coloca na casa, entendeu? uhum, A pessoa que vive no mundo vive em trevas, mas a pessoa que anda com Cristo vive na luz. Então, a diferença que eu vi uhum. quando eu estava no mundo e depois eu me retornei para os pés de Jesus. Quando eu estava no mundo, eu vivia uma vida triste, vivia uma vida louca. E, e Deus sempre esteve comigo, sempre me orientando, sempre tocando no meu coração, mas eu não dava ouvido. E eu até que eu fui lá em Guarapari, aí eu fui para a Bahia, da Bahia vim para cá, e daqui eu conheci minha esposa, e eu ainda estava vivendo um pouco dessa vida ainda, em trevas, sem Uhum. rumo, Uhum. mas depois eu conheci minha esposa e voltei para os pés de Jesus, que já, antes, lá atrás, antes de tudo isso que eu coloquei aqui, eu era batizado. Aí saí da igreja, fiquei 2 anos só, saí da igreja. Aí eu vivi um mundo, como eu já disse aí, e como eu já disse aqui, então, depois que eu vim para cá, para Alto Capim, que eu conheci a Lourdes, eu voltei para os pés de Jesus. E não há coisa melhor no mundo que estar aos pés de Jesus. Eu me Caramba, vendo vi, isso, ah, mesmo que a gente passe por provações ao lado de ah, Jesus, mas nós devemos suportar, porque Jesus é a luz do mundo e Jesus ele nos mostra o caminho, uma luz para sair das dificuldades, para sair pode ser financeiramente, pode ser no casamento, se um casal brigam, uhum. tá ali brigando, tá em Cristo Jesus, mas está ali brigando. Essa é uma situação muito complicada na pessoa estar em Cristo Jesus e tá ali brigando. Eu chamo isso de pessoa que tem dupla personalidade, porque na igreja é uma coisa, fora é outra. E tá brigando com a esposa, tá brigando com os filhos, tá fazendo coisas erradas ainda, depois vai para a igreja, fica ali, ora, canta, prega, mas depois chega em casa, quer bater na mulher, quer brigar com os filhos, chuta cachorro, né? Tá discutindo com o vizinho, tá brigando com os vizinhos, e isso não é bom. O bom mesmo é nos tornar cristão, verdadeiro, e ser fiel a Deus em tudo.
e ser manso e humilde com as pessoas. Caramba, cara, como você disse, cristão, muito diferente de ser religioso, cara. Realmente isso é um testemunho, cara. Como às vezes o cara se sente perdido e fala assim, não tem saída para mim, sempre tem. Você sempre pode renascer de novo e Deus está aí para achar a ovelha perdida. Elcio, eu vou te fazer uma pergunta que eu faço para todo convidado meu, cara. Vou te fazer ela agora, Elcio. Como que você vê, Elcio, a vida? O que é a vida para você, Aelcio Carvalho? O que é a vida para você, cara? Como é que você enxerga a vida? Olha, a vida eu enxergo de uma maneira muito essencial, mas a vida é Jesus. Jesus é que me dá vida. Jesus é o meu redentor. Jesus é tudo para mim. E o que eu tenho em mim não pertence a mim, pertence a Deus. A respiração, o ar, né? Todo o meu corpo, meu pensamento, não pertence a mim, pertence a Deus. Que se eu tiver de pensar em fazer alguma coisa na minha vida, eu, na verdade, não sei o que faço, porque sem Jesus nós não somos nada. Então, com Jesus nós somos tudo, Caramba, cara. entendeu? Isso. Aí, pessoal. Realmente eu agradeço, muito obrigado. Nesse esteve aqui para mim nesse sábado à tarde. Obrigado, falei com ele, ele topou na hora, deu uma aula pro pessoal. Na verdade, nós estamos quase encerrando a live, mas antes de agradecer o Elcio, eu queria te fazer uma pergunta, cara. Não, é uma pergunta, tipo, Elcio, tem alguma coisa que eu não te perguntei e que eu tenho que te perguntar, ou que você gostaria de falar sobre a Bíblia, alguma coisa? Algo que você gostaria de falar ainda ou não? Uhum. A Bíblia, vou falar sobre a Bíblia. A Bíblia é regra de fé e prática. Nós devemos seguir o que ela nos orienta, o que ela determina fazer, seguir, porque é a palavra de Deus. Por que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque Deus inspirou homens, para mais de 40 homens, a escrever ali. Mas, através do Espírito Santo, eles escreveram as Escrituras. Não foi por ele mesmo, segundo Pedro 1:21, fala que não é por vontade de homem nenhum, mas por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, que eles escreveram as Escrituras. Não foi por vontade de homem nenhum escreveu, como muitas pessoas falam, que a Bíblia foi escrita por homens. Sim, foi escrita sim por homens, mas homens inspirados pelo Espírito Santo. E foi falando, o Espírito Santo foi envolvendo eles e eles foram escrevendo. Então nós devemos estar apegados à palavra de Deus, estudá-la, e para que nós tenhamos vida. A Bíblia é como caminho. A Bíblia nos dirige no caminho, nos leva para este caminho. Então, a Bíblia é a única regra de fé. Eu digo a Bíblia, mas é o Espírito Santo, entendeu? O Espírito Santo que nos usa para que nós possamos ir até a Bíblia. A Bíblia, para mim, é como um carro que nos leva a caminho, entendeu? E nesse caminho tem muitos trajetos. Ou você vai para o lado errado, ou vai para o lado certo. Aí tem também leis. Leis que vão ser de trânsito, como carro, que tem leis. Aí, se temos que respeitar as leis de trânsito, temos que respeitar as leis de Deus que está registrado na Bíblia. Pessoal, então realmente é isso, Aelcio. Você deu uma aula. Muito obrigado de coração. Espero termos uma próxima oportunidade. A gente continuar falando de Bíblia, de fé, uma próxima vez. Aelcio, eu só tenho que te agradecer, cara. Muito, muito obrigado de coração. Tenha um feliz sábado, cara. E até a próxima. Muito feliz por você ter vindo aqui, beleza? Falou.
Valeu. Obrigado Beleza. por me convidar à sua live Aham. aí. Eu agradeço muito a Deus. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês e as pessoas que estão nos assistindo. Valeu, Aelson. Tchau, cara. Essa live ficará aqui no Instagram e no YouTube. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, Aelson. Até a próxima.